Olá, criatura assustada. Aqui quem vos fala é a voz da sua consciência. Vamos fazer um trato. Você terá vídeos novos de terror e suspense todos os dias. Mas em troca, você terá de fazer 3 coisas. Primeiro, deixar o seu like. Segundo, se inscrever em nosso canal. E terceiro, comentar sobre o que achou dos relatos. Veja bem, se você não fizer essas 3 coisas, pode ter absoluta certeza que eu irei puxar o seu pé à noite. Na fazenda da família Monteiro, no interior de uma região remota e isolada, guardava segredos tão antigos quanto suas terras. O celeiro, um edifício imponente e decrépito, sempre fora motivo de curiosidade e temor entre os moradores locais. Diziam que ali, nos tempos passados, coisas terríveis haviam acontecido, envolvendo a antiga família proprietária. Histórias de desaparecimentos, rituais e um violino que tocava sozinho durante a noite eram contadas ao redor das fogueiras, alimentando o imaginário popular. Meu nome é Rafael Monteiro, e eu herdei essa fazenda dos meus avós. Cresci ouvindo as histórias sombrias, mas nunca dei muita atenção. No entanto, ao me mudar para lá após a morte dos meus pais, comecei a perceber que talvez houvesse mais verdade nas lendas do que eu gostaria de admitir. A decisão de explorar o celeiro veio num momento de desespero e curiosidade. Eu precisava saber o que havia de verdade por trás dos rumores. Cheguei ao celeiro ao entardecer, a luz fraca do sol se despedindo no horizonte e lançando sombras longas e inquietantes pelo terreno. A estrutura de madeira escura e envelhecida erguia-se como um guardião silencioso e sinistro. O vento soprava frio, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e folhas secas. Meu coração batia acelerado, mas minha determinação era mais forte do que meu medo. Entrei no celeiro, empurrando a porta que rangeu alto, como se protestasse contra a presença. O ar lá dentro era frio e pesado, carregado de umidade e decadência. Minha lanterna iluminava as antigas ferramentas agrícolas penduradas nas paredes e o feno espalhado pelo chão. O ambiente era de uma opressão quase palpável, como se as próprias paredes sussurrassem segredos há muito tempo enterrados. Comecei a explorar, dando qualquer coisa que pudesse confirmar as histórias que eu ouvira desde criança. Cada passo meu ecoava pelo celeiro vazio, criando uma sensação de solidão esmagadora. Em um canto, encontrei um antigo baú perto de pó e teias de aranha. Ao abrir, deparei-me com objetos que pareciam pertencer a um passado distante. Roupas antigas, brinquedos quebrados e, no fundo, um violino empoeirado. Peguei o violino com cuidado, sentindo uma estranha energia emanando dele. Era um instrumento bonito, apesar do estado de abandono. De repente, um som suave e melancólico preencheu o ar, como se alguém estivesse tocando o violino. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. A melodia parecia vir de dentro da minha própria mente, enchendo-me de uma sensação de tristeza profunda e desespero. Bem estranho. Minha voz soou fraca na escuridão, ecoando pelo celeiro vazio. Não houve resposta, apenas a melodia continuava, agora mais alta e angustiante. Meu coração disparou, e a sensação de ser observado tornou-se insuportável. Decidi sair do celeiro, mas ao me virar, vi uma sombra se movendo no canto do meu olho. Era uma figura indistinta, uma presença que parecia mais uma impressão na escuridão. Ajude-nos. Um sussurro fraco, quase inaudível, ecoou pelo celeiro. Minha mente estava em tumulto, e a sensação de terror aumentava. Continuei andando, tentando afastar a melodia e os sussurros. O celeiro parecia um labirinto de sombras e ruídos inexplicáveis. Cada passo que eu dava parecia me levar mais fundo em um pesadelo. Cheguei ao fundo do celeiro, onde uma escada levava ao porão. A porta do porão estava entreaberta e uma luz fraca e trêmula escapava pelas frestas. Meu instinto dizia para não descer, mas algo mais forte me empurrava para a frente. Desci a escada com cuidado, cada degrau rangendo sob meu peso. O porão era um lugar de opressão absoluta. As paredes de pedra estavam cobertas de símbolos estranhos e perturbadores. No centro do porão,
Havia uma mesa de madeira com velas derretidas e restos de objetos que pareciam ser usados em rituais. O ar estava pesado e a sensação de ser observado era esmagadora. De repente ouvi passos atrás de mim. Virei-me rapidamente e lá estava a figura espectral de uma mulher. Ela tinha uma expressão de tristeza e desespero, e seus olhos estavam fixos em mim. "Você precisa acabar com isso", ela sussurrou, sua voz ecoando pelo porão. "Meu espírito está preso aqui por causa dos rituais. Encontre o diário do meu pai e destrua-o. Só assim poderei descansar." Minha mente estava em caos, mas sabia que precisava seguir suas instruções. Voltei ao andar superior do celeiro, procurando qualquer pista sobre o diário mencionado. Encontrei uma velha estante de livros coberta de pó. Entre os livros empoeirados, havia um diário de couro desgastado. As páginas estavam cheias de anotações sobre rituais sombrios e experimentos perturbadores. Com o diário em mãos, desci novamente ao porão. A figura espectral ainda estava lá, esperando. Coloquei o diário sobre a mesa e usei uma das velas para queimá-lo. As páginas começaram a se desintegrar e a figura soltou um grito agudo antes de desaparecer. As sombras nas paredes se dissiparam e a melodia do violino parou. A sensação de opressão diminuiu e o ar ficou mais leve. Sabia que havia libertado pelo menos um espírito, mas o celeiro ainda guardava muitos segredos e horrores. Peguei meu equipamento e saí do celeiro, determinado a nunca mais voltar. Enquanto caminhava de volta para a casa, a lua cheia iluminava meu caminho, lançando sombras estranhas e inquietantes ao longo da estrada. Embora eu tivesse conseguido libertar pelo menos um espírito preso no celeiro, sabia que muitas outras almas ainda estavam à mercê das forças das trevas naquele lugar. A batalha estava longe de terminar, e o alívio que senti foi rapidamente substituído por uma nova determinação. Cheguei em casa e imediatamente tranquei todas as portas e janelas. O silêncio da noite parecia mais pesado do que nunca, como se o próprio ar estivesse esperando por algo. Decidi revisar novamente as anotações do diário, tentando encontrar alguma pista que pudesse me ajudar a entender melhor a maldição que assombrava o celeiro. Passei horas lendo as páginas restantes do diário, descobrindo detalhes perturbadores sobre os rituais realizados no celeiro. As anotações descreviam como o antigo proprietário tentava curar as pessoas, submetendo-as a tratamentos de privação sensorial, hipnose profunda e até mesmo rituais de reconexão espiritual. Muitos desses experimentos resultaram em mortes horríveis ou no desaparecimento inexplicável dos pacientes. Enquanto lia, algo chamou minha atenção. Uma menção a uma sala secreta no subsolo do celeiro, onde os rituais mais sombrios eram realizados. Decidi que precisava voltar lá e descobrir o que havia na sala secreta. Mas desta vez, eu não iria sozinho. Convidei meu amigo Marcos, que sempre foi cético em relação ao sobrenatural, para me acompanhar. Contei a ele tudo o que havia descoberto, e embora ele estivesse relutante, aceitou me ajudar. Armados com lanternas, câmeras e algumas ferramentas, voltamos ao celeiro na noite seguinte. Ao chegar, a sensação de opressão e medo voltou imediatamente. Entramos no celeiro e o ar frio e denso nos envolveu. Seguimos os corredores vazios, agora ainda mais assustadores, com a presença de Marcos, cujos comentários cínicos não conseguiam dissipar a tensão crescente. Descemos para o subsolo, onde a escuridão parecia ainda mais intensa. Procuramos a entrada da sala secreta e, finalmente, a encontramos escondida atrás de uma parede falsa. Ao abrir a porta, um cheiro de mofo e decadência nos atingiu, e entramos com cautela. A sala secreta era ainda mais perturbadora do que eu imaginava. As paredes estavam cobertas de símbolos estranhos e antigos, e no centro da sala havia um grande círculo de pedra com marcas de sangue seco. Instrumentos cirúrgicos e outros objetos macabros estavam espalhados por toda parte, e o ar estava carregado de uma sensação de maldade pura. Marcos, tentando manter a compostura, começou a filmar a sala com sua câmera, enquanto eu examinava os símbolos nas paredes. De repente, a temperatura da sala caiu drasticamente e ouvimos sussurros ao nosso redor. As luzes das lanternas começaram a piscar, e uma sombra densa começou a se formar no centro do círculo de P-Doutora. A sombra tomou forma, revelando a figura espectral de um homem, o antigo proprietário do celeiro. Seu olhar estava fixo em mim, e seus olhos brilhavam com uma mistura de dor e raiva. "Vocês não deveriam estar aqui", ele sussurrou, sua voz ecoando pela sala.
A maldição é mais forte do que vocês imaginam. Vocês não podem me deter. Antes que pudéssemos reagir, a figura começou a se mover em nossa direção, e a sensação de opressão aumentou. As sombras nas paredes se moveram, e os sussurros se tornaram gritos angustiantes. Marcos, em pânico, tentou sair correndo, mas a porta da sala se fechou com um estrondo, nos trancando lá dentro. Rafael, o que está acontecendo? Marcos gritou, sua voz cheia de medo. Não sei, mas precisamos sair daqui, respondi tentando manter a calma. Precisamos encontrar uma maneira de libertar essas almas. Lembrei-me das anotações do diário sobre um ritual de reconexão espiritual. Precisávamos completar o ritual para quebrar a maldição. Procurei freneticamente pelo diário e encontrei as instruções para o ritual. Marcos e eu começamos a seguir os passos, desenhando símbolos no chão e recitando as palavras antigas. À medida que o ritual progredia, a figura espectral se contorcia e gritava, e as sombras ao nosso redor se tornavam mais agressivas. Finalmente, com a última palavra do ritual, uma luz intensa encheu a sala, e a figura espectral soltou um grito final. Antes de desaparecer, o silêncio voltou, e a sensação de opressão desapareceu. A porta da sala se abriu sozinha, e Marcos e eu saímos rapidamente, respirando com dificuldade. Voltamos para a superfície, aliviados por estar fora daquele inferno. Enquanto caminhávamos de volta para a casa, olhei para o celeiro uma última vez. Sabia que ainda havia muitos segredos e horrores escondidos ali, mas pelo menos uma parte da maldição havia sido quebrada. A noite estava mais escura do que nunca, e a sensação de que algo terrível ainda estava por vir nunca me deixou completamente. A fazenda parecia mais tranquila, mas sabia que a verdadeira paz ainda estava fora de alcance. Ao chegar em casa, trancamos todas as portas e janelas novamente, tentando criar uma barreira entre nós e os horrores que havíamos enfrentado. Nos sentamos na sala de estar, em silêncio, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. De repente, a luz começou a piscar. Troquei um olhar apreensivo com Marcos e meu coração acelerou. O terror do celeiro parecia estar nos seguindo. Um som baixo e arranhado, como unhas raspando na madeira, veio da porta da frente. Levantei-me lentamente e caminhei até a porta, meu corpo todo tremendo de medo. Rafael, não abra, sussurrou Marcos, sua voz trêmula. Ignorando o aviso, olhei pelo olho mágico. Lá fora, na escuridão, não vi nada. Respirei fundo e abri a porta apenas uma fresta, tentando ver melhor. O arranhado parou de repente e um silêncio opressor tomou conta da casa. Quem está aí? Perguntei, minha voz soando fraca e nervosa. Sem resposta, fechei a porta e me virei para Marcos. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, todas as luzes se apagaram, mergulhando-nos em uma escuridão total. A sensação de estar sendo observada voltou com força total e comecei a ouvir sussurros indistintos ao meu redor. Precisamos sair daqui, Marcos disse, sua voz cheia de pânico. Peguei uma lanterna e a acendi, iluminando a sala. As sombras pareciam se mover nas bordas da luz, dançando e distorcendo de forma sinistra. De repente, um frio intenso preencheu o ar e uma figura apareceu no centro da sala. Era a mesma figura espectral do antigo proprietário do celeiro, mas agora parecia mais forte e mais definida. Vocês acham que podem se livrar de mim tão facilmente? A figura sussurrou, sua voz ecoando de maneira antinatural. A maldição nunca acaba. Vocês estão presos a ela agora. Marcos e eu recuamos tentando nos afastar da figura, mas ela avançou, estendendo uma mão translúcida em nossa direção. A temperatura da sala caiu ainda mais, e meu corpo começou a tremer incontrolavelmente. As sombras ao redor da figura se contorciam, formando rostos horrorizados e bocas abertas em gritos silenciosos. Precisamos fazer alguma coisa, murmurei. Minha mente correndo para encontrar uma solução. Marcos pegou uma das páginas restantes do diário e começou a recitar uma passagem que parecia ser um encantamento de banimento. A figura espectral soltou um grito estridente e as sombras começaram a se agitar ainda mais. Mas, em vez de desaparecer, a figura parecia se fortalecer com o encantamento. Não, isso está tornando-o mais forte, gritei. Desesperados, procuramos outra solução. Peguei uma vela e acendi-a, esperando que a luz pudesse afastar as trevas. A chama da vela tremulou violentamente, mas permaneceu acesa. A figura espectral parou por um momento, e as sombras recuaram ligeiramente. Continue com a luz,
Marcos disse, sua voz tensa. Caminhei em direção à figura com a vela, tentando empurrá-la para trás. A luz da vela parecia criar uma barreira temporária, mas não era suficiente para dissipar completamente a presença maligna. A figura se contorceu e soltou um grito agonizante antes de desaparecer completamente, deixando um silêncio opressor em seu lugar. Mas sabíamos que não tínhamos terminado. A sensação de opressão e medo persistia, como se a maldição ainda estivesse presente. A casa estava em silêncio absoluto, exceto pelo som de nossas respirações ofegantes. Decidimos que a única maneira de acabar com isso era destruir todas as conexões restantes com o celeiro. Queimamos as páginas restantes do diário e qualquer outro objeto que pudesse estar vinculado à maldição. As chamas devoraram tudo rapidamente e por um breve momento senti uma sensação de alívio. Mas, ao mesmo tempo, percebi que algo ainda estava errado. Quando a última chama se extinguiu, ouvi um som distante e crescente de música. Era a melodia do violino, a mesma que ouvimos no celeiro. A música parecia vir de dentro da minha mente, tornando-se cada vez mais alta e penetrante. As sombras nas paredes começaram a se mover novamente e a sensação de frio intenso voltou. Olhei para Marcos e seu rosto estava pálido de medo. "Isso não pode estar acontecendo", ele murmurou. A figura espectral reapareceu no centro da sala, agora mais forte e mais definida do que nunca. "Vocês nunca poderão se livrar de mim", ela disse, sua voz cheia de ódio e desespero. "Eu sou a maldição, e vocês estão destinados a sofrer por toda a eternidade." As sombras ao nosso redor se fecharam, e a sensação de opressão se tornou insuportável. A música do violino atingiu um crescendo ensurdecedor, e tudo ao nosso redor começou a girar. O chão sob nossos pés parecia se dissolver, e a realidade se desintegrou em uma escuridão total. Naquele momento, soube que estávamos presos para sempre na maldição do celeiro, destinados a vagar pelas trevas eternamente, sem esperança de salvação. A luta contra as forças das trevas nunca termina, e fomos derrotados, aprisionados em um ciclo interminável de terror e desespero. Ninguém jamais soube o que realmente aconteceu conosco. A fazenda continuou, um monumento silencioso ao terror e à maldade. A região evitava falar sobre o celeiro, e com o tempo ele foi esquecido, tornando-se apenas mais uma lenda sombria na história local. Mas à noite, aqueles que ousavam se aproximar juravam ouvir sussurros e uma melodia de violino distante. Lembranças eternas de uma maldição que nunca pode ser quebrada. No coração de uma região rural esquecida pelo tempo, erguia-se a Fazenda Greenfield, um lugar com uma história marcada por prosperidade e tragédia. O solitário silo de grãos, agora coberto de ferrugem e vegetação, era um lembrete sombrio de eventos passados. Durante a Grande Depressão, a fazenda foi palco de estranhos desaparecimentos, e a população local evitava o lugar como se fosse amaldiçoado. Histórias sobre experimentos humanos e rituais macabros eram sussurradas pelos mais velhos, mas nunca confirmadas. Era ali, entre os ecos do passado, que eu, Lucas, junto com meus amigos, decidiríamos explorar o silo em busca de aventura. No entanto, nossa busca por emoção rapidamente se transformaria em um pesadelo inimaginável. Quando cheguei à Fazenda Greenfield, o crepúsculo estava caindo, lançando sombras longas e ameaçadoras sobre o silo imponente. O vento soprava suavemente, carregando consigo o cheiro de terra úmida e vegetação. Minha lanterna era a única fonte de luz, enquanto eu empurrava o portão de ferro enferrujado que rangeu alto, como se protestasse contra a minha presença. Meu coração batia acelerado, mas minha determinação de desvendar os segredos que assombravam a fazenda era mais forte do que meu medo. Entrei na fazenda e o ar ficou imediatamente mais frio. O som do vento parecia amplificado pelo espaço vazio, criando uma melodia sinistra que ecoava ao meu redor. Meu nome é Lucas, e desde criança sempre fui fascinado por histórias de mistério e terror. Meu avô costumava contar sobre suas aventuras em lugares esquecidos pelo tempo, e foi ele quem me inspirou a seguir o caminho da curiosidade e exploração. A Fazenda Greenfield era um desses lugares que sempre me intrigou. Os rumores de experimentos macabros e desaparecimentos misteriosos me atraíram, e eu estava determinado a descobrir a verdade. Enquanto caminhava pelo terreno, a lanterna iluminava cenas de um tempo passado.
máquinas agrícolas enferrujadas, restos de cercas de arame farpado e silos antigos cobertos de trepadeiras. Comecei a explorar, tirando fotos e capturando o silêncio inquietante que parecia engolir tudo ao meu redor. O silêncio era interrompido apenas pelo som distante de corvos e pelo farfalhar das folhas. Passei por um celeiro antigo, suas portas pendendo de dobradiças enferrujadas. O ar estava carregado de uma sensação de abandono, mas também de uma presença invisível que parecia observar cada movimento meu. Continuei caminhando até chegar ao silo, onde uma escada de ferro enferrujada subia em espiral até o topo. Hesitei por um momento antes de começar a subir, cada passo ecoando pela estrutura vazia. Quando cheguei ao topo, a vista era ao mesmo tempo magnífica e assustadora. O pôr do sol lançava um brilho alaranjado sobre os campos, mas as sombras se alongavam de maneira sinistra. Olhei para baixo e vi meus amigos, Ana, Pedro e Clara, que haviam decidido esperar no chão. Senti um calafrio percorrer minha espinha e decidi descer novamente para explorar o interior do silo. A entrada do silo era uma porta pesada de madeira que abriu com um rangido alto. O ar dentro era denso e úmido, e um cheiro de mofo impregnava o ambiente. Iluminei o interior com minha lanterna, revelando paredes de concreto cobertas de musgo e vegetação. Comecei a descer uma escada de ferro que levava ao fundo do silo, cada passo ecoando como um tambor. Quando cheguei ao fundo, a escuridão era total. A lanterna iluminava apenas uma pequena área ao meu redor, e o silêncio era opressor. Comecei a explorar, passando a luz da lanterna pelas paredes e pelo chão. Vi algo que parecia uma porta de metal no canto mais distante do silo. Aproximando-me com cautela, percebi que a porta estava parcialmente aberta. Aproximei-me da porta, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. Abri a porta com um movimento rápido, revelando um corredor estreito que se estendia para a escuridão. O som que ouvi anteriormente agora parecia estar em todo lugar, um sussurro indistinto que fazia a pele arrepiar. Decidi continuar minha exploração, determinado a descobrir mais. Passei por mais corredores e salas, cada uma mais assustadora que a anterior. Em uma das salas, encontrei um antigo laboratório. A mesa estava coberta de frascos de vidro e equipamentos científicos enferrujados. As paredes estavam cobertas de grafites e marcas de vandalismo, mas ainda era possível ver vestígios do antigo laboratório. Em um dos cantos, uma maca de ferro estava coberta de poeira, com correias de couro desgastadas pendendo dos lados. Enquanto tirava fotos, senti um calafrio percorrer minha espinha. O ar ao meu redor parecia ficar mais frio e uma sensação de opressão aumentava. De repente, ouvi um sussurro suave quase inaudível que parecia vir de todas as direções. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. O sussurro continuou, agora acompanhado de uma leve melodia, como se alguém estivesse tocando um violino. Lembrei-me das histórias que meu avô contava sobre a fazenda. Diziam que o antigo proprietário, um homem chamado Arthur Greenfield, era um médico que usava a fazenda para realizar experimentos humanos durante a Grande Depressão. Ele acreditava que poderia encontrar uma cura para várias doenças, usando métodos pouco ortodoxos. Essa obsessão levou à ruína da fazenda e ao seu fechamento abrupto. Minha curiosidade sobre o violino aumentou e comecei a seguir a melodia, que parecia me guiar através dos corredores escuros do silo. Cada passo que eu dava, a melodia ficava mais clara, mas também mais sinistra. Passei por salas cheias de equipamentos médicos antigos, algumas com manchas escuras que eu preferia não identificar. As sombras nas paredes se moviam de forma estranha, como se estivessem seguindo meus movimentos. Cheguei a uma sala menor, onde a melodia do violino era mais forte. No centro da sala havia um pedestal de madeira, e sobre ele um violino antigo e empoeirado. A visão do violino fez meu coração disparar. O instrumento emanava uma aura sinistra, e a sensação de opressão tornou-se quase insuportável. Aproximei-me do violino e, sem pensar, estendi a mão para tocá-lo. No momento em que meus dedos tocaram o instrumento, uma onda de frio intenso percorreu meu corpo. A melodia parou abruptamente e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. De repente, ouvi passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. A sala estava vazia, exceto pelas sombras que pareciam se mover por conta própria. Minha mente estava em tumulto e a sensação de ser observada aumentava a cada momento. Decidi sair da sala e procurar mais pistas sobre o que estava acontecendo no silo. Enquanto caminhava pelos corredores, comecei a notar que alguns objetos haviam mudado de lugar.
Frascos que antes estavam em uma posição agora estavam em outra, e algumas ferramentas pareciam ter sido movidas. Cheguei a um escritório que parecia ser do proprietário. A sala estava cheia de papéis antigos, livros de contabilidade e fotos da fazenda em seus dias de glória. Em uma das gavetas, encontrei um diário que pertencia a Arthur Greenfield. As páginas estavam cheias de anotações sobre experimentos e rituais antigos. Uma das entradas chamou minha atenção. Hoje, tentei o ritual novamente. A música é a chave, mas algo ainda falta. As almas dos experimentos estão presas entre este mundo e o próximo. Preciso encontrar o objeto perfeito para canalizar suas essências. Não posso falhar. Minha mente estava a mil, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Os experimentos, a melodia do violino, os sussurros, tudo estava conectado. Arthur Greenfield havia se envolvido em algo muito mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. Decidi voltar à sala do violino para investigar mais. Quando cheguei lá, senti um ar gélido e a melodia recomeçou, desta vez mais alta e intensa. As sombras ao redor do pedestal se agitaram, formando uma figura espectral. Era uma mulher, com uma expressão de tristeza e desespero. "Você não deveria estar aqui", ela sussurrou, sua voz ecoando pela sala. Arthur tentou me trazer de volta, mas ele falhou. Agora estou presa e o silo está amaldiçoado. Meu coração batia acelerado e a sensação de medo era quase paralisante. "O que posso fazer para ajudar?", perguntei, minha voz tremendo. "Destrua o violino", ela respondeu. "É a fonte da maldição. Só assim minha alma poderá descansar." Peguei o violino, sentindo o frio intenso em minhas mãos. Olhei para a figura espectral que me observava com olhos tristes. Sabia que precisava fazer isso, mas o medo era esmagador. Com toda a minha força, quebrei o violino contra o chão. O som de madeira rachando ecoou pela sala, e a figura espectral soltou um grito agudo antes de desaparecer. A melodia parou, e o ar na sala ficou quente novamente. Senti uma sensação de alívio, mas também de tristeza. Sabia que havia libertado a alma da mulher, mas o silo ainda guardava muitos segredos e perigos. Peguei meu equipamento e decidi sair dali o mais rápido possível. Enquanto deixava o silo, o sol começava a se pôr, lançando sombras longas e sinistras sobre o campo. A sensação de ser observado não havia desaparecido completamente, e sabia que minha jornada estava longe de terminar. A fazenda Greenfield havia sido apenas o começo. Enquanto caminhava de volta para a cidade, a noite caía rapidamente, envolvida por um manto de escuridão que parecia ter uma vida própria. A sensação de alívio que senti após destruir o violino foi rapidamente substituída por uma nova inquietação. A floresta ao redor da fazenda estava envolta em uma neblina densa e cada sombra parecia esconder um segredo sombrio. Minhas pernas estavam cansadas, mas continuei andando, tentando ignorar a sensação de ser observado. De repente, houve um estalo à minha esquerda. Parei e olhei ao redor, mas não vi nada. O silêncio voltou, mas meu coração ainda batia rápido. Apressei o passo, tentando deixar o lugar maldito para trás. Enquanto atravessava a floresta, comecei a sentir que não estava sozinho. A sensação de ser observado aumentou, e comecei a ouvir sussurros suaves, quase inaudíveis, ao meu redor. Pareciam vir de todas as direções, cercando-me como um círculo invisível. Parei novamente, tentando localizar a origem dos sussurros, mas a neblina e a escuridão dificultavam a visão. Finalmente, avistei as luzes da cidade ao longe. O alívio que senti ao vê-las foi indescritível. Apressei o passo, determinado a deixar aquele lugar maldito para trás. Quando cheguei à borda da floresta, olhei para trás uma última vez. As sombras pareciam se mover de maneira estranha, como se estivessem vivas. Sacudi a cabeça, tentando afastar os pensamentos de terror, e continuei caminhando até chegar à cidade. Ao entrar em casa, tranquei a porta e me joguei no sofá, exausta. Meu corpo doía e minha mente estava a mil. Peguei meu diário e comecei a escrever tudo o que havia acontecido. A experiência na fazenda Greenfield havia sido aterrorizante, mas eu sabia que não podia parar. Precisava descobrir mais sobre a maldição e sobre o que havia acontecido com Arthur Greenfield e seus experimentos. Os dias seguintes foram cheios de pesquisas e tentativas de entender os eventos no silo. Descobri que Arthur Greenfield havia sido um homem obcecado por trazer sua esposa de volta, usando métodos cada vez mais sombrios. Sua busca pela essência perfeita
levou a uma série de experimentos macabros, e a fazenda foi fechada após uma série de desaparecimentos inexplicáveis. Enquanto pesquisava, comecei a notar coisas estranhas acontecendo em minha casa. Objetos mudavam de lugar sozinhos, ouvia ruídos inexplicáveis à noite, e a sensação de ser observado nunca me deixava. Uma noite, acordei com a sensação de frio intenso e percebi que meu quarto estava cheio de sombras dançantes. Levantei-me e fui até a sala de estar. Ao chegar lá, vi algo que me fez congelar de medo. No centro da sala, havia um violino, idêntico àquele que eu havia destruído no silo. Seus olhos vazios pareciam me observar, e um sorriso sinistro estava esculpido em seu rosto. Peguei o violino com mãos trêmulas e percebi que havia algo escrito em sua base. As palavras "A maldição nunca acaba" estavam gravadas ali. Meu coração batia acelerado e a sensação de terror era esmagadora. Sabia que precisava voltar à fazenda para descobrir a verdade por trás da maldição e, possivelmente, encontrar uma maneira de acabar com ela de uma vez por todas. Voltei à fazenda na manhã seguinte, determinada a encontrar respostas. Ao entrar, a sensação de opressão voltou com força total. Comecei a explorar novamente, desta vez procurando pistas que pudessem me ajudar a entender a maldição. Encontrei mais anotações de Arthur Greenfield, detalhando seus experimentos e sua busca pela essência perfeita. Descobri que havia um porão secreto na fazenda, onde os experimentos mais sombrios foram realizados. Encontrei a entrada escondida atrás de uma estante de livros no escritório de Arthur. O ar no porão era pesado e cheirava a decadência. As paredes estavam cobertas de símbolos estranhos e marcas de arranhões, e o chão estava cheio de violinos inacabados e materiais de experimentos. No centro do porão, havia uma grande mesa de madeira com um livro antigo e um violino. O livro estava cheio de rituais e encantamentos, e o violino parecia emanar uma energia sombria. Percebi que precisava destruir ambos para acabar com a maldição de uma vez por todas. Peguei o livro e o violino, sentindo o peso da responsabilidade em minhas mãos. Enquanto me preparava para destruí-los, ouvi passos lentos e arrastados atrás de mim. Virei-me e vi a figura espectral da esposa de Arthur, com uma expressão de tristeza e desespero. "Por favor, ajude-me", ela sussurrou. "Estou presa aqui por causa da obsessão do meu marido. Você deve acabar com isso." Com determinação renovada, quebrei o violino e rasguei o livro, jogando os pedaços no chão. A figura espectral soltou um grito agudo antes de desaparecer, e uma onda de energia percorreu o porão, dissipando as sombras e a sensação de opressão. Saí da fazenda sentindo um misto de alívio e tristeza. Sabia que havia libertado a alma da esposa de Arthur, mas a fazenda ainda guardava muitos segredos e perigos. Minha jornada estava longe de terminar, e a luta contra as forças das trevas seria interminável. Enquanto caminhava de volta para a cidade, a sensação de que algo mais terrível ainda estava por vir nunca me deixou completamente. A floresta sombria guardava muitos segredos, e eu estava determinada a desvendá-los, sabendo que cada descoberta traria novos desafios e horrores a serem enfrentados. Ao voltar para casa, trancando a porta, um alívio breve me envolveu. No entanto, a noite estava apenas começando. Um silêncio ensurdecedor preenchia o ar, interrompido apenas pelo som do meu próprio coração batendo. Os sussurros que pensei ter deixado para trás voltaram, se intensificando à medida que a escuridão se aprofundava. Sentia uma presença no meu quarto, uma sombra que se movia na periferia da visão. Lembrei das palavras do espírito da esposa de Arthur. "Termine o que começou." O que faltava? Comecei a revisar as anotações do meu avô novamente, procurando alguma pista, qualquer coisa que pudesse ter deixado escapar. Lucas, que tinha decidido ficar comigo, tentava manter a calma, mas eu podia ver o medo em seus olhos. De repente, um som de violino começou a tocar novamente, ecoando pela casa. Olhei para Lucas e juntos seguimos o som, que parecia vir do porão. Descemos com cuidado, cada degrau rangendo sob nossos pés. O ar estava mais frio e pesado, como se algo estivesse sugando a vida do ambiente. No porão, encontramos um círculo de velas acesas, e no centro, um violino flutuava, tocado por uma figura espectral. Era Arthur Greenfield. Seu olhar era de pura fúria e desespero. "Você acha que pode escapar da maldição?" ele disse, sua voz ecoando de maneira sinistra. Lucas e eu estávamos paralisados de medo. A melodia do violino parecia penetrar nossas mentes, paralisando-nos com seu som angustiante.
Sabia que a única forma de acabar com aquilo era destruir a fonte da maldição, o próprio Arthur. Precisamos fazer algo, Lucas murmurou, seus olhos fixos na figura espectral. Lembrei de um amuleto antigo, mencionado nas anotações do meu avô, que tinha o poder de selar almas inquietas para sempre. Corri até a sala de estar procurando freneticamente pelo amuleto. Quando finalmente o encontrei, senti uma onda de energia percorrer meu corpo. Voltei ao porão, onde Lucas tentava distrair Arthur. Segure-o com a melodia, eu disse. A luz do amuleto brilhou intensamente, e a figura de Arthur começou a se dissipar. No final, você nunca escapará, ele sussurrou, antes de desaparecer completamente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A sensação de opressão se dissipou, e as sombras se retiraram, deixando o porão em uma escuridão comum. Subimos lentamente, sentindo uma paz estranha, mas sabendo que ainda havia algo inquietante no ar. De volta à sala de estar, Lucas e eu sentamos exaustos. Será que acabou? Ele perguntou, sua voz cheia de incerteza. Eu espero que sim, respondi, mas no fundo sabia que a luta entre luz e trevas é eterna. As noites seguintes foram tranquilas, mas a sensação de inquietação nunca me deixou completamente. Sentia que a maldição do Silo dos Segredos ainda tinha garras em mim. E assim, continuava minha busca, sabendo que o verdadeiro terror nunca desaparece, apenas se esconde nas sombras, esperando para emergir novamente. Nas colinas isoladas de Vale Azul, cercada por campos de trigo dourado e plantações de milho, a fazenda dos Silva se destacava como um marco de prosperidade e tradição. A família cultivava a terra há gerações, passando os segredos do cultivo e da colheita de pai para filho. No entanto, a paz e a tranquilidade estavam ameaçadas por um mal que se esgueirava nas sombras. Nos últimos anos, a comunidade foi assolada por uma série de assassinatos brutais durante a colheita. O assassino, conhecido apenas como o Ceifador, atacava sem aviso, deixando corpos mutilados e pistas enigmáticas. A polícia local estava perplexa, e o medo pairava sobre a cidade como uma neblina espessa. John Silva, o patriarca da família, decidiu proteger seus entes queridos e desvendar o mistério por trás dos ataques. Cheguei à fazenda dos meus pais em um fim de tarde de outubro, quando o céu estava tingido de tons de laranja e roxo. O vento suave trazia o cheiro familiar de terra e folhagem. Meu nome é Lucas Silva, e depois de anos na cidade grande, voltei para ajudar minha família durante a colheita. A atmosfera era pesada, e os sussurros sobre o ceifador eram constantes. Meu pai, John, parecia mais cansado e preocupado do que nunca, e minha mãe, Maria, evitava sair depois do anoitecer. Enquanto caminhava pelo pátio, observando os campos prontos para a colheita, minha mente estava cheia de perguntas. Como o ceifador conseguia escapar impune a cada ano? Por que ele escolhia a época da colheita para atacar? Decidi que não descansaria até encontrar as respostas naquela noite. Sentei-me com meus pais na cozinha iluminada por uma luz suave. O calor do fogão a lenha contrastava com a frieza crescente lá fora. A conversa era tensa, e eu podia sentir o medo não dito nas palavras de meus pais. Precisamos ficar alerta, Lucas. O ceifador sempre ataca quando menos esperamos, disse meu pai, com os olhos fixos na janela. Eu sei, pai. E é por isso que estou aqui. Vamos descobrir quem está por trás disso, respondi, tentando transmitir confiança. Decidi montar guarda naquela noite. O silêncio da fazenda era perturbador, quebrado apenas pelos sons ocasionais de grilos e pelo vento que balançava as árvores. A lua cheia iluminava os campos, lançando sombras alongadas e sinistras. Armado com uma lanterna e um rifle, comecei minha vigília. Horas se passaram sem incidentes. A monotonia da noite quase me fez baixar a guarda, mas um ruído estranho chamou minha atenção. Era um som metálico, como se algo estivesse sendo arrastado. Meu coração disparou e segui o som até o celeiro. Abri a porta devagar, a madeira rangendo alto no silêncio da noite. Dentro, a escuridão era quase total, exceto pelo feixe de luz da minha lanterna. Enquanto investigava o celeiro, senti um arrepio na espinha. Algo estava errado. De repente,
A luz da lanterna iluminou uma figura no canto. Um susto percorreu meu corpo, mas ao me aproximar, percebi que era apenas um espantalho. Soltei um suspiro de alívio, mas a sensação de ser observado persistia. Voltei para a casa, tentando afastar o medo. Na manhã seguinte, contei a meu pai sobre o que aconteceu no celeiro. Ele franziu a testa, preocupado. Precisamos ficar mais atentos. O ceifador está jogando com nossas mentes, disse ele. Os dias seguintes foram tensos. À medida que a colheita avançava, o medo de um novo ataque aumentava. Decidimos organizar rondas noturnas entre os membros da família e alguns vizinhos próximos. A tensão era palpável, e todos sabiam que o ceifador poderia atacar a qualquer momento. Durante uma dessas rondas, enquanto caminhava pelo campo, ouvi novamente aquele som metálico. Desta vez, parecia mais próximo. Segui o som com cautela, meu rifle pronto. O som me levou até o silo de grãos. Abri a porta lentamente, a escuridão do interior me engolindo. A lanterna tremia em minhas mãos, e cada passo ecoava no silêncio opressor. Dentro do silo, o cheiro de grãos e poeira era forte. O som metálico cessou abruptamente, deixando apenas o som da minha respiração pesada. A tensão aumentava a cada segundo. De repente, a porta do silo se fechou com um estrondo, e eu me vi preso na escuridão total. O pânico começou a tomar conta de mim, mas tentei me manter calmo. Ouvi passos ao meu redor, sombras se movendo na escuridão. Meu coração batia freneticamente enquanto tateava o caminho de volta para a porta. Quando finalmente a encontrei, percebi que estava trancada do lado de fora. Bati na porta, gritando por ajuda, mas o som parecia se perder na vastidão da noite. De repente, uma luz fraca apareceu do outro lado do silo. Meus olhos se ajustaram à luz, revelando uma figura encapuzada segurando uma faca. Era o ceifador. Sua presença era aterrorizante, e eu podia sentir a maldade emanando dele. "Quem é você? O que você quer?" gritei, tentando manter a voz firme. O ceifador não respondeu. Em vez disso, começou a se aproximar lentamente, a lâmina da faca brilhando à luz da lanterna. Meu instinto de sobrevivência entrou em ação. Peguei um pedaço de madeira no chão e me preparei para me defender. A figura avançou rapidamente, e uma luta desesperada começou. O ceifador era ágil e forte, mas eu estava determinado a sobreviver. Consegui desarmá-lo e empurrá-lo para longe, mas ele se levantou rapidamente, pronto para atacar novamente. De repente, ouvi vozes do lado de fora. Meu pai e alguns vizinhos tinham ouvido meus gritos e vieram em meu socorro. A porta do silo foi aberta e a luz das lanternas iluminou o interior. O ceifador, vendo-se em desvantagem, fugiu para a escuridão dos campos. "Você está bem, Lucas?" perguntou meu pai, ajudando-me a levantar. "Sim, mas ele ainda está lá fora. Precisamos pegá-lo antes que ataque novamente", respondi, respirando com dificuldade. Organizamos uma busca pelos campos, mas o ceifador parecia ter desaparecido. A sensação de vitória foi substituída por frustração. Sabíamos que ele ainda estava à solta e que a ameaça não havia acabado. Os dias se passaram em um estado de vigilância constante. Decidimos reforçar a segurança da fazenda e continuar as rondas noturnas. No entanto, o ceifador não atacou novamente. Parecia estar aguardando o momento certo para voltar. Durante uma noite particularmente silenciosa, ouvi um som familiar vindo do celeiro. Peguei meu rifle e corri para lá, meu pai ao meu lado. Dentro do celeiro, encontramos um diário antigo escondido entre as tábuas do chão. As páginas estavam cheias de anotações sobre a colheita e a história da nossa família. Entre as páginas, encontramos cartas e documentos que revelavam segredos sombrios. Descobrimos que o ceifador era um antigo empregado da fazenda, demitido por meu avô após ser acusado de roubo e violência. Desde então, ele buscava vingança contra a família Silva. As cartas mostravam uma mente perturbada, obcecada em punir aqueles que ele acreditava terem arruinado sua vida. Com essas novas informações, levamos as evidências à polícia. A busca pelo ceifador se intensificou, e a comunidade de Vale Azul se uniu para ajudar. A fazenda dos Silva se tornou um símbolo de resistência contra o terror. No entanto, sabíamos que a luta ainda não havia terminado. O ceifador estava em algum lugar, esperando o momento certo para atacar novamente, e nós estávamos prontos para enfrentá-lo, protegendo nossa família e nossa terra de qualquer ameaça. Enquanto a lua cheia iluminava os campos dourados, a sensação de perigo persistia. A colheita continuava, mas o medo do ceifador nunca desaparecia completamente. E assim,
A batalha entre a luz e as trevas continuava, com a família Silva determinada a vencer, não importava o quão terrível fosse a ameaça que se escondia nas sombras. A descoberta do diário e das cartas deixou minha mente em ebulição. A revelação de que o ceifador era um antigo empregado da fazenda, buscando vingança pela demissão e pelas injustiças que acreditava ter sofrido, adicionava uma camada de terror à situação. O ódio e a obsessão nas palavras dele eram palpáveis, tornando claro que ele não iria parar até conseguir sua vingança completa. Naquela noite, enquanto a lua cheia iluminava os campos dourados, uma sensação de vigilância constante tomou conta de todos nós. Cada sombra parecia esconder um perigo iminente, e cada ruído fazia nossos corações pularem. Sentíamos que o ceifador estava sempre por perto, esperando o momento certo para atacar novamente. Estávamos todos reunidos na sala de estar da casa principal, tentando montar uma estratégia para proteger a fazenda. Meu pai, John, estava sentado na cadeira de balanço, com o rosto sério e preocupado. Precisamos manter a guarda alta. Não podemos nos permitir relaxar nem por um minuto, ele disse, a voz firme, mas carregada de tensão. Lucas, você deve continuar com as rondas noturnas. Vamos reforçar a segurança nos celeiros e silos. Assenti, determinado a proteger minha família e acabar com essa ameaça de uma vez por todas. Minha mãe, Maria, trouxe uma bandeja de café e bolos, tentando manter o moral alto, mas eu podia ver o medo em seus olhos. As horas se passaram lentamente, cada um de nós assumindo nossas responsabilidades com uma vigilância renovada. Quando a noite caiu, peguei minha lanterna e meu rifle, pronto para começar minha ronda. O ar estava frio e úmido, e o silêncio era quase ensurdecedor. A fazenda parecia um labirinto de sombras e ameaças invisíveis. Caminhei até o celeiro, onde começaria minha inspeção. A porta rangeu ao ser aberta, e o cheiro familiar de feno e madeira envelhecida me envolveu. A luz da lanterna revelou o interior vazio e tranquilo, mas a sensação de ser observado persistia. Comecei a percorrer o espaço, atento a qualquer som ou movimento suspeito. De repente, ouvi um estalo atrás de mim. Virei-me rapidamente, o feixe de luz da lanterna iluminando as sombras. Não havia nada visível, mas a sensação de perigo iminente se intensificou. Continuei minha ronda, verificando cada canto e recanto do celeiro. Enquanto caminhava, ouvi um sussurro suave, quase indistinguível. Lucas, Lucas. A voz parecia vir de todos os lados, e um calafrio percorreu minha espinha. Tentei ignorar o medo crescente e continuei em frente. Saí do celeiro e me dirigi ao silo. O vento frio soprava, e as árvores ao redor da fazenda balançavam suavemente, como se estivessem sussurrando segredos antigos. O silo se erguia imponente à minha frente, e a porta rangeu quando a abri. Dentro do silo, o cheiro de grãos era forte, misturado com o odor de mofo e decadência. A escuridão era total, exceto pelo feixe de luz da minha lanterna. Comecei a explorar, cada passo ecoando no silêncio opressor. De repente, ouvi passos rápidos atrás de mim. Virei-me, e o feixe de luz revelou a figura encapuzada do ceifador, a faca brilhando à luz da lanterna. Ele avançou rapidamente e eu mal tive tempo de reagir. Levantei o rifle, mas ele me derrubou com um golpe forte. Caí no chão, a lanterna rolando para longe. A escuridão me envolveu, e eu podia ouvir a respiração pesada do ceifador se aproximando. Tentei me levantar, mas ele me imobilizou, a lâmina da faca pressionando minha garganta. Sua família me roubou tudo, ele sussurrou, a voz carregada de ódio. E agora, você vai pagar por isso. Lutei contra ele com todas as minhas forças, tentando afastar a faca. Conseguimos rolar pelo chão e eu consegui desarmá-lo. Peguei a faca e apontei para ele, a respiração ofegante e o coração batendo freneticamente. O jogo acabou, disse eu, tentando manter a voz firme. O ceifador riu uma risada fria e insana. Você acha que pode me deter? A vingança nunca acaba, Lucas. Antes que eu pudesse responder, ouvi vozes do lado de fora. Meu pai e os vizinhos estavam vindo em meu socorro. A porta do silo se abriu e a luz das lanternas iluminou o interior. O ceifador, vendo-se em desvantagem, tentou fugir, mas os homens o cercaram rapidamente. Conseguimos capturá-lo e amarrá-lo. A polícia foi chamada e ele foi levado sob custódia. A sensação de alívio era palpável, mas a tensão não desapareceu completamente.
Sabíamos que, embora o ceifador estivesse preso, os traumas que ele causou permaneceriam. Nos dias seguintes, a fazenda começou a voltar ao normal. A colheita continuou e a sensação de segurança gradualmente retornou. No entanto, as memórias dos ataques ainda estavam frescas em nossas mentes. Certa noite, enquanto revisava novamente o diário antigo, percebi algo que havia passado despercebido. Uma menção a um cúmplice, alguém que ajudava o ceifador nas sombras. O terror voltou a me envolver e soube que nossa luta ainda não havia terminado. Enquanto a lua cheia brilhava no céu noturno, a sensação de perigo persistia. A batalha entre a luz e as trevas ainda não havia acabado, e nós estávamos determinados a proteger nossa família e nossa fazenda de qualquer ameaça que surgisse. Não importava quão terrível ou sombria fosse. E assim, a verdadeira natureza da luta se revelava. O ceifador podia estar preso, mas suas sementes de medo e vingança ainda germinavam. A guerra pela segurança de Vale Azul continuava, e estávamos prontos para enfrentar qualquer desafio que o futuro trouxesse. A revelação de um cúmplice nas anotações antigas trouxe de volta um frio aterrador. O ceifador podia estar preso, mas sua sombra ainda pairava sobre nós. Não estávamos sozinhos na luta por nossa sobrevivência. A fazenda continuava a operar, mas a sensação de estar sendo observado persistia, lançando uma sombra de dúvida sobre tudo o que fazíamos. Naquela noite, uma tempestade se aproximava. Relâmpagos rasgavam o céu, e trovões ribombavam como tambores de guerra. A energia na fazenda parecia intensificar-se, carregada de uma tensão elétrica. Todos estavam nervosos, com os olhos sempre varrendo o horizonte, à procura de qualquer sinal de perigo. Depois do jantar, enquanto a tempestade rugia lá fora, decidi revisar mais uma vez o diário e as cartas que havíamos encontrado. Minha mente estava inquieta, buscando entender a conexão entre o ceifador e seu cúmplice. A menção vaga e as anotações fragmentadas sugeriam que o cúmplice ainda estava à solta, talvez até mesmo vivendo entre nós. Minha mãe e meu pai se recolheram cedo, exaustos dos eventos recentes. Eu, no entanto, não conseguia descansar. Peguei minha lanterna e decidi fazer uma ronda rápida pela fazenda, tentando afastar a sensação de inquietação. O vento uivava entre as árvores e as gotas de chuva batiam contra meu rosto. Comecei minha ronda pelo celeiro, o lugar onde a primeira série de eventos assustadores havia começado. A madeira velha estalava sob meus pés, e a lanterna lançava sombras longas e dançantes nas paredes. De repente, ouvi um som distinto, um arranhar suave, como unhas contra a madeira. Meu coração acelerou, e a luz da lanterna tremeluziu. Segui o som, tentando manter a calma. No fundo do celeiro, perto da antiga porta de madeira, vi uma figura encapuzada. Meu sangue gelou ao reconhecer o capuz do cúmplice. Quem está aí? Minha voz soou firme, mas senti o medo crescendo dentro de mim. A figura se virou lentamente, revelando um rosto que eu não esperava. Era Miguel, um dos trabalhadores mais antigos da fazenda. Seus olhos estavam arregalados e cheios de loucura. Lucas, você nunca deveria ter se metido nisso. Ele sussurrou com uma voz carregada de desespero e raiva. O ceifador e eu, nós éramos uma equipe. Ele queria vingança e eu queria justiça. Antes que eu pudesse reagir, Miguel avançou com uma faca, seus movimentos rápidos e precisos. Consegui desviar, mas a lâmina cortou de leve meu braço. A dor aguda me trouxe de volta ao momento e lutei com todas as minhas forças. A tempestade rugia lá fora, o som de trovões e relâmpagos ecoando pelo celeiro. Nossa luta era frenética, com os relâmpagos iluminando o ambiente de forma intermitente. Consegui desarmar Miguel, e a faca caiu ao chão com um som metálico. Você não entende, ele gritava, seus olhos cheios de loucura. Nós éramos mais do que apenas vingadores. Nós éramos a justiça esquecida deste lugar. Miguel tentou me atacar novamente, mas consegui contê-lo e o empurrei contra a parede. Ele se debateu, mas eu o mantive imobilizado. Miguel, acabou. Você e o ceifador não têm mais poder aqui. Ele riu, uma risada fria e insana. Você acha que isso acaba comigo? Há outros como nós, Lucas, e eles virão. Antes que pudesse dizer mais, ouvi passos atrás de mim. Meu pai e outros trabalhadores da fazenda haviam chegado, alertados pelo barulho da luta. Amarramos Miguel e o levamos para a casa principal, onde esperaria a chegada da polícia. Enquanto a tempestade diminuía, senti uma estranha sensação de alívio misturada com a certeza de que nossa luta estava longe de terminar. Miguel fora capturado,
mas suas palavras ecoavam em minha mente. Havia outros. A ameaça ainda pairava sobre nós. Nas noites seguintes, continuamos nossas rondas e reforçamos a segurança da fazenda. O sentimento de unidade entre nós crescia, mas a sombra da ameaça futura nunca desaparecia completamente. A batalha pela nossa segurança continuava, mas estávamos mais fortes e mais determinados a proteger nossa família e nossa casa. E assim, sob a luz pálida da lua cheia, com as sombras das árvores dançando ao vento, sabíamos que, embora tivéssemos vencido essa batalha, a guerra contra o medo e a vingança estava longe de acabar. A fazenda de Vale Azul continuava, um símbolo de resistência e coragem, mas também um campo de batalha constante contra as forças que tentavam destruí-la. Olá, criatura assombrada. Ajude nosso canal a crescer. Por favor, comente. Diga se você já passou por alguma situação semelhante na sua vida. Algo semelhante a algum dos nossos relatos aqui de hoje. Teremos o prazer em lê-lo aqui. E por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares assombrados e assustados. E também peço que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, já sabe, vou lançar uma maldição na sua vida.